Olá, Lígia, bom dia. Muito obrigada por atender a nossa equipe, tá bom? Esse horário tão cedinho, para a gente falar desse assunto, né? Que é bastante importante. A questão de como vai ser o ano, né? Do boi gordo, da carne bovina, da nossa proteína animal, aqui no Brasil. Bom dia, tudo bem? Fica cedo, não tem problema não. Então, eu queria começar lhe perguntando, Lígia. Primeiro a gente vai fazer uma avaliação, né, trazendo aqui os números, né, de janeiro de janeiro de 2020 até novembro, a valorização no preço da arroba do boi ficou aí em cerca de 47%, porque saiu de R$ 193 para aí 285. Em dezembro não ficou muito abaixo, a valorização ficou em 30%, com a média aí custando R$ 267 reais, né? E aí eu lhe pergunto, já nesse início de janeiro, o que já dá para sentir? A gente vem mantendo essa média, né, de valorização, já que iniciamos o ano passado com 190, como está esse início de janeiro? A gente começou janeiro um pouquinho mais firme do que o final de dezembro. Nós tivemos um movimento muito pungente, muito fortalecido, muito sustentado ao longo de 2020 praticamente inteiro, principalmente impulsionado pela falta de oferta, né? Nós temos o que a gente chama de ciclo pecuário. Então nós vivemos um cenário em anos anteriores de menor investimento na atividade de cria de bezerros, e hoje a falta desses bezerros é sentida tanto na forma do próprio bezerro, que está ultra valorizado também, né? Inclusive pressionando aí os custos de produção para quem tem que repor, como o boi gordo. E o boi gordo também, né? Depois do bezerro a gente tem a próxima etapa, que é o boi magro, depois o boi gordo. E a gente sente falta desse animal também. Esse é um primeiro grande fator. Temos um segundo grande fator, né, que são as exportações, consumo, a gente pode detalhar isso melhor depois. Então, essa conjunção dos dois fatores levou a uma firmeza bastante interessante aí, a patamares nominais recordes, né? Só que em dezembro, a gente não conseguiu observar repasses dessa alta sendo aceitos pelo consumidor, tanto o consumidor interno, né, quanto o externo. E aí o mercado, como você descreveu, aí deu uma pequena barrigada, né, deu uma assentada em valores um pouquinho mais baixos. Nós começamos janeiro partindo de valores um pouquinho mais altos, mas não no topo, né? Então nós estamos falando hoje de valores entre 275, 280 reais para São Paulo. A gente projeta esses valores para o restante do país usando diferencial de base, né? Mas ainda assim nós sentimos uma fragilidade do consumidor devido principalmente à altíssima taxa de desemprego que nós temos vivenciado no país, e também porque janeiro não costuma ser época de recorde de embarques para o mercado internacional. Apesar de estar acelerado, apesar de ter crescido no ano a ano, não é o melhor momento do ano para a gente exportar. Então o mercado acaba perdendo um pouquinho de firmeza, mas isso é natural e sazonal. Isso acontece mesmo, todos os anos normalmente. Difícil a gente enxergar pico de preço em janeiro, não é tradição, né? Pode acontecer, mas não é tradição. Então, no momento, a gente vive esse cenário sazonal de pouquinho de perda de firmeza, apesar de janeiro ter começado melhor do que dezembro, mas não melhor do que novembro, que costuma ser o pico aí. Certo. Então, você falou aí bem na questão das exportações, né? Que por enquanto não é um ano. Mas nós temos previsão do boom ainda, de um novo boom de exportações, principalmente para a China, Lígia, assim como 2019, deve se manter, a peste suína ainda vai ter reflexos na China em 2021, fazendo com que o país procure o Brasil? A gente tem uma grande insegurança em relação ao ritmo de recuperação do rebanho suíno chinês, né? Tem números aí bastante conflitantes quando a gente faz a pesquisa. Entretanto, nós entendemos, até por precaução, que o ritmo de recuperação ele está mais acelerado do que o que se esperava. Especialmente porque a produção na China costumava ser feita de uma maneira muito informal, né? Chegou o surto de peste suína africana, dizimou aí praticamente metade do rebanho. E o que aconteceu foi que entrou um investimento bastante sólido e robusto do governo chinês na produção de carne suína, profissionalizando a produção.
Então é muito fácil você conseguir alcançar um bom ritmo de recuperação quando você troca a produção de extremamente informal para extremamente formal, né? Então você entende por que até certo ponto a gente consegue aceitar essa premissa de ritmo acelerado de recuperação do rebanho dentro das nossas projeções, né? Porque a gente está partindo aí de um modelo de negócio para outro que é completamente diferente. Dentro disso, dito isso, 2021 ainda não é um ano de recuperação do plantel deles, né? Isso deve manter, muito provavelmente, o ritmo de exportações bastante robusto, né? Principalmente para a China, que foi o nosso principal cliente ao longo de 2020, o mais importante, o mais relevante, que levou aí 54% das nossas exportações ao longo do ano. Então, de tudo que a gente exportou, mandou para fora, 54% foi para a China. É uma concentração bem relevante, né? A gente nunca teve essa concentração em cima de um cliente só. Para vocês terem ideia, no auge do que a gente exportava para a Rússia, lá em 2017, a gente mandava 33%, 34% para eles. Então, é muito relevante. O apetite deles deve continuar. Nós não acreditamos num ritmo de crescimento tão acelerado quanto foi o ano passado, né? Até porque a gente viu o problema aí da peste suína africana em 2018, pegou força em 2019 e 2020 foi refletido em exportações. Então, em 2021, não posso acreditar que as exportações vão entrar no mesmo ritmo que entraram em 2020, mas ainda assim permanecerão sustentadas, possivelmente um crescimento aí de 5% a 7%, pelo que a gente prevê, e isso deve favorecer bastante o comércio internacional, especialmente se o dólar voltar a firmar, baseado aí na nossa situação fiscal, né, que é bastante preocupante e acaba, muitas vezes, aí, em alguns momentos, fortalecendo a fuga de capitais e encarecendo o dólar. E isso fortalece o consumidor externo, porque fortalece o dólar, e aí ele acaba comprando um pouquinho mais, acaba se tornando um pouquinho mais fácil deles negociarem. Então, isso pode ser que ajude também a sustentar as exportações em bons níveis, níveis recordes, em 2021, é nisso que a gente acredita. Você falou aí, são muitas as perguntas, aí nosso tempo é um pouco curto, mas eu tenho alguns questionamentos. Você falou aí da China, né, que representa mais da metade, aí representou das nossas exportações, e há preocupação em relação a isso, né, do Brasil conquistar mais mercados e não ficar dependente apenas de um país, né, porque há essa previsão de recuperação da China, como nós dissemos, né? E aí, como é que você vê isso? O Brasil está avançando em outros mercados com a nossa proteína animal bovina? Sim, o Brasil tem avançado bem sobre novos mercados, inclusive trabalhado mercados de qualidade. A gente tem aí conversado de maneira muito próxima. Nós temos aí os últimos 2 ministros, especialmente aqui falando, que fizeram excelentes trabalhos na divulgação, particularmente da carne bovina brasileira. Vou puxar a sardinha aqui para o nosso mercado, que é a pecuária. Acontece que a China, por si só, é um mercado muito robusto, inclusive em termos de populacionais, né? Então fica difícil, por mais que você desenvolva novos mercados, serão novos pequenos mercados, né? Então fica difícil substituir a robustez da China quando a gente fala aí em termos de potencial de consumo, porque no final das contas é a soma do per capita, né, que a gente está discutindo aqui. Então, quando a gente observa esse ponto, o único mercado que poderia de fato diluir esse risco que a China representa, né, numa possível retirada aí das exportações, num futuro não muito distante, seria o nosso próprio mercado doméstico. A gente tem um mercado doméstico gigantesco, né, bastante disposto a consumir carne bovina, mas que só faz isso quando tem emprego e renda, porque a carne bovina tem os substitutos perfeitos, que são frango e suíno. Mas, então, Lígia, nós precisaríamos observar uma recuperação econômica para poder diluir essa dependência de exportações de China dentro do mercado doméstico. Ainda assim, né,
com novos mercados entrando no radar, que quanto mais mercados a gente tiver, obviamente, melhor é. Nunca desprezando, jamais desprezando essa possibilidade. Lígia, aí você falou exatamente desse consumo interno e doméstico, né? Aí é onde a gente fala, o brasileiro tem que se preparar então para 2021, para esses preços altos, mesmo ainda no ano de crise, né? Esses preços altos no mercado interno eles vão continuar, e os produtores dizem que mesmo assim ele nem chegou a ser repassado para as vendas aqui no varejo no Brasil, no valor que deveriam, né? Então a gente tem que se preparar para isso, para essa carne também mais cara nos supermercados, no varejo. Nós temos um grande problema, né? Nós temos falta de oferta, como falei, uma questão de ciclo pecuário, né? Falta de investimentos na cria nos últimos anos, que agora resulta em menor oferta, maiores preços e falta de animais aí de maneira estrutural. Isso faz com que os preços permaneçam altos, o mercado fique enxuto. É a lei da oferta e da demanda, né? Uma lei sagrada, vamos falar assim. E os insumos, então, Lígia? O que acontece? Nós temos um grave problema hoje, o setor de serviços. Quando a gente compara aí, por exemplo, com a indústria e com o setor de vendas no varejo, o setor de serviços foi o mais acometido pela pandemia, né? Falando em pandemia. Ele ainda não se recuperou 100%, ainda está defasado em relação ao início da pandemia. E o setor de serviços, ele abrange o mercado de trabalho informal. O mercado de trabalho informal é o que atinge mais o emprego das classes C e D, que são a grande maioria no país. Né? A grande maioria quando a gente soma a população. O que acontece com isso? Isso torna a renda dessas pessoas mais baixa em relação ao que a gente visualizava pré-pandemia. E quando tem menos dinheiro no lar, quando tem menos dinheiro disponível, a gente gasta menos, economiza mais na cesta básica. Então, eu vou substituir a carne bovina por proteínas mais baratas. E isso é um problema para a gente conseguir expandir o consumo interno doméstico ao longo de 2021. Eu vejo isso como um grande entrave, né, para o consumo. Temos que lembrar, como falei, que a gente segue com oferta enxuta, não tem muito boi, ou seja, não estou falando que o preço do boi vai cair, mas nós visualizamos uma queda de consumo doméstico ao longo de 2020. Olha só, apesar da alta de preços, o consumo doméstico caiu, né? O preço poderia até ter sido mais alto caso o mercado doméstico tivesse desempenhado melhor, mas a gente acredita aí que em 2021 vai continuar sendo difícil, porque eu não vou conseguir expandir esse consumo para as classes C e D, que são a grande maioria da população, que está um pouquinho mais enroscada por conta dessa dificuldade de recuperação do setor de serviços, que atinge os trabalhos informais. Só para finalizar, eu queria só uma resposta curta, que o nosso tempo estourou, mas fala um pouquinho da questão dos insumos, né? De como isso se reflete também. A gente está num momento de alta valorização de milho, de soja, né? Isso também é um fator que vai influenciar nesse preço da arroba. Com certeza, apertou bastante a margem do produtor. Preço em alta não significa margem em alta, então há uma grande dificuldade aí, tanto para repor, quanto para a compra dos insumos, principalmente alimentares e dolarizados. Então, para você ter uma ideia, o farelo de soja subiu mais de 100%, né? Não foi o mesmo ritmo de alta do boi gordo. Então, nós tivemos até, em alguns momentos do ano, uma redução de margem, mesmo diante desse cenário de alta de preços, por conta da alta dos custos de produção. E isso exige um nível técnico de gestão bem acima da média para conseguir contornar esse período. Principalmente porque quando olha só para o preço, o produtor fica muito animado e acaba investindo no aumento da produção aí, intensificando a produção, e pode ser que se compre uma reposição muito cara agora para vender daqui a 2 anos por um preço mais baixo quando o ciclo virar. Então é necessário aí um alto nível de gestão para passar por esse momento complicado. Muito obrigada, Lígia, por suas informações, tá bom? Pela entrevista, pela disponibilidade. Mais uma vez, eu espero contar com você aí outras vezes aqui no Painel Agro. Bom dia. Estamos à disposição. Bom dia. Olha só, deixa eu dar um recado agora para